Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Bolsonaro fora! Fora Bolsonaro! Bolsonaro vai embora! Ditadura militar. Nunca mais. Mas devemos ter uma reflexão. O Estado brasileiro foi construído numa ditadura colonial escravocrata que perdura até hoje, que não permite a vida daquelas pessoas que não sejam orientadas pelo mundo ocidental. Então o Estado brasileiro foi construído sobre os corpos dos povos originários, sobre o genocídio do povo preto. E quando a gente fala em tortura, em sumiço, até hoje, na sociedade civil, esqueci a palavra agora, os artefatos da tortura, da ditadura militar, estão no seio da sociedade brasileira, porque hoje, ainda a cada 23 minutos, jovens pretos estão sumidos e mortos pela polícia militar. O encarceramento em massa, o estupro das mulheres negras, enquanto sequestradas do seu país, do seu continente chamado África, escravizadas, perdendo a sua humanidade. Então nós pretos vivemos numa máfia. Então nós temos que pedir o fim da polícia militar. Eu peço aqui o fim desse Estado brasileiro racista, fascista, genocida. E agora, nesse momento especial, nós vivemos uma pandemia e o presidente, a besta mor do Planalto, que usurpou o poder, juntamente com os milicianos, nega, confunde a população com lockdown e estado de sítio. São coisas completamente distintas e diferentes. O lockdown é necessário, fundamental. E tem mais. Nós não precisamos a palavra ajuda ao povo, uma ajuda emergencial. Não, é um direito que a população, que cidadãos, cidadãs e cidadãs do país têm direito. Porque vivemos numa pandemia, porque toda a população paga imposto nesse país. Esse imposto tem que ser retribuído em questões sociais. A população tem direito, não é uma ajuda, é um direito. Estamos numa pandemia e nós temos que nos organizarmos para tirar Bolsonaro do poder. Fora Bolsonaro, Bolsonaro fora. E a sociedade brasileira se organizando para que nós tenhamos uma sociedade realmente inclusiva. Um Brasil para todas, um Brasil que respeite a pluralidade que lá existe, que respeite os povos originários, que a gente tenha na nossa militância, na nossa ação cotidiana, um processo diário e contínuo de decolonização. Muito obrigado, gente. Quem quer conversar, quem quer falar alguma coisa aqui? Quer falar alguma coisa? Vai falar agora outro camponeiro. Fora Bolsonaro, genocida. Você confirmou que o seu ídolo é Adolf Hitler. Vergonha alheia! Fora Bolsonaro, fora golpista, fora torturadores, punição para todos os torturadores, para todos os golpistas, fora os militares, fora Bolsonaro e todos os militares. Ditadura nunca mais, abaixo a ditadura. Ditadura nunca mais, abaixo a ditadura. A ditadura de ontem e a ditadura de hoje, já basta. Abaixa a ditadura, abaixa todos aqueles que estão desfilando no Brasil com a bandeira de Hitler nas avenidas do Rio de Janeiro, ou então desfilando lá no sul do Brasil. O Brasil só é um, o Brasil não tem espaço para nazista. Os fascistas têm que deixar o Brasil e deixar a gente em paz. Nós
novamente, os comunistas que foram mortos em 1964, que estamos novamente na rua, gritando para que o povo tenha liberdade, para o povo tenha um pouco de dignidade, porque o povo brasileiro está perdendo tudo. Se esse auxílio emergencial, nós não queremos esmola de ninguém, não é esmola, é direito do Estado, é dinheiro da União. E se o Bolsonaro quer comprar as suas merdas, ele tire do dinheiro do roubo dos filhos dele, da família dele, da família da fábrica do chocolate. Ele tira o dinheiro de lá. Mas o dinheiro do brasileiro é do cofre do brasileiro. Ele está tirando todo o dinheiro do cofre do Estado, que são os impostos. Que os que menos ganham dinheiro no Brasil é que pagam impostos. E os ricos lá, o dono do Safra, por exemplo, o dono do Safra, os banqueiros, o Banco do Itaú, do Bradesco, que não investe nenhum tostão num projeto social dentro do Brasil. Dentro do Brasil, não paga imposto, não ajuda nada dentro do Brasil. E apoia o Bolsonaro. E agora, eles sabem que não estão ganhando mais dinheiro, porque o Bolsonaro é um escroto. É um escroto. Mas não sabe como fazer com o Bolsonaro, porque a burguesia ainda apoia Bolsonaro. O Bolsonaro não saiu ainda do poder, é a burguesia. Uma burguesia escravocrata, sanguinária, que está apoiando o Bolsonaro o tempo todo. Porque o mundo inteiro sabe que o Bolsonaro não tem nada. Mas a burguesia, ela quer. Porque no momento, a burguesia é que se decide pelo fascismo. O que ela quer é simplesmente salvar o capitalismo. Não é salvar as pessoas, é salvar o capitalismo. E a nossa burguesia brasileira é a maior burguesia escrota, sanguinária, escravocrata, decadente. É uma burguesia decadente, que nem vive no Brasil. É uma burguesia que nem vive no Brasil. E que não tem nenhum pensamento de investir em projetos sociais. E agora, elas querem o quê? Elas querem uma sociedade sem os pobres. Mas a classe oprimida, ela vai ter que existir. Não existe outra. Se existe a burguesia, a classe oprimida, ela vai ter que continuar. Nós temos de continuar a nossa luta. Porque não vamos permitir que eles fiquem o tempo todo fazendo a mesma coisa. O Brasil está entrando num retrocesso. O Brasil está entrando no retrocesso. Até quando? Até quando vamos suportar isso que está acontecendo no Brasil? Não podemos fechar os olhos, nem baixar a cabeça, nem cruzar os braços. Porque quem cruza os braços, que baixa a cabeça, então está apoiando também o fascismo. E não venham dizendo que o Brasil ainda está como era antes. Não, não está como era antes. O Brasil vive, o povo brasileiro vive num estado de tensão, de ameaça. Não podemos mais continuar. Temos que ir para a rua. Temos que ir para a rua para perder esse medo. Não podemos ter medo. Até quando ele vai ter que nos manter através do medo? Até quando? E não se fica dizendo que só vai para a rua quando terminar a pandemia. Não! A pandemia não vai acabar agora. E principalmente no Brasil, porque é uma política da morte. É uma política da morte. Não tem controle de nada. O que ele quer é isso, é que morra. Quanto mais morrer gente no morro, quanto mais morrer gente na favela, quanto mais morrer gente na periferia, então para ele tem um sonho. Nós vamos ter uma sociedade sem esse povo. Não precisamos desse povo. É isso que passa na cabeça dele e de muitos fascistas que vivem no Brasil. Temos que continuar. Temos que sempre fale com seu amigo, fale com seu vizinho e conte, converse, diga o que está acontecendo dentro do Brasil. Não vamos permitir agora que ele implante esse golpe de Estado no Brasil que pega a gente de surpresa. Não! Temos de ficar agora com a orelha em pé.
temos que ficar de orelha em pé, e sempre em conjunto, e sempre lutando, e sem medo, porque se continuarmos lutando e sem medo, vai funcionar, vamos conseguir tudo, só não podemos ficar em casa nos acovardando, não? Se a gente não luta, então a gente já perdeu tudo, e se a gente luta, mesmo que perca, mas a gente fizemos alguma coisa. Não podemos cruzar os braços para os fascistas. Não podemos baixar a nossa cabeça para os golpistas, nem para os genocidas. Temos que ter respeito, e temos que ter respeito do nosso país. E não podemos entregar o nosso país a esses milicianos, assassinos, fascistas, genocidas. Não podemos. É isso que ele quer. E não é quem está no Brasil agora, os ativistas que estão dentro da cadeia, então a Frente Popular lá, os parlamentares de esquerda têm o direito de defender aqueles ativistas que estão na cadeia, porque eles não cometeram crime, eles falaram a verdade. Bolsonaro está com uma política genocida. Ele é um genocida. E por que ele quer estar colocando todo mundo na cadeia? Por quê? Porque ele quer mostrar para o mundo que ele não tem culpa. Mas ele é o culpado. O Tribunal Internacional Penal em Haia sabe muito bem disso. E até hoje está lá os processos. E ele acha que para dizer que ele não é genocida, não vai acontecer nada. Pode não acontecer se dos brasileiros cruzarem os braços. Mas se todos os brasileiros forem para a rua e fazer essa cobrança desse genocida, que vai mais de 300 mil mortos, que em maio vai chegar a 500 mil mortos. Se for pensar, tá morrendo mais gente lá no Brasil do que talvez na guerra da Síria. Essa é que é a verdade. Pela negligência, pelo negacionismo, pela prepotência e a incompetência do genocida fascista Bolsonaro e o seu ministério, o Ministério da Saúde, que agora o que ele faz? Ele retira, ele só fez mudar o nome do ministro da Saúde, que é do Ministério da Morte, que temos que chamar assim, não? Ele retira o ministro Passueiro da função, mas ele continua sendo um ministro. Ele não foi exonerado. Ele não foi exonerado. E ele chama o outro para substituir. Por acaso, já se escutou uma entrevista do atual ministro da Saúde? Não! Ele é um bolsonista, fascista. Está apoiando também o genocida. O genocídio no Brasil. E o que Bolsonaro faz com o Passueiro? O que ele faz com o Passueiro é carregar o Passueiro nas costas, para ele não ser punido mais tarde, porque ele tem culpa, ele tem culpa do que aconteceu lá em Manaus, pela falta de oxigênio. Ele, como ministro incompetente, e além do mais um general do Exército Brasileiro, que a gente está vendo que são incompetentes, sempre foram incompetentes, só ficaram sugando as tetas do Brasil o tempo todo, tá entendendo? Não fizeram nada, e agora foi comprovado as mortes lá em Manaus, a falta de oxigênio. E ele sabia, e ele se omitiu. Ele sabia que não havia, que faltava oxigênio, e houve omissão. Houve omissão. Eles queriam fazer no Brasil um Auschwitz, no Brasil, ao ar livre, um Auschwitz tropical. E para completar, não ficou satisfeito, veio o Acre, lá no norte também. E por que o norte eles fizeram isso? São regiões de indígenas também. São regiões de indígenas. É por isso que houve ele não quis nem saber se estava faltando o oxigênio nem nada. Tá entendendo? Que para tanto que se o indígena, aquelas classes mais pobres, morrerem, para eles é melhor. Isso é bom para os latifundiários lá em Manaus. Isso é bom para os latifundiários no Acre. Quanto mais índios morreram lá,
vai ser melhor para os latifundiários. Isso é a tática dele, é a tática da morte. Ele já tem o plano, ele sempre teve o plano. Antes, quando ele entra no poder, antes de entrar no poder, ele disse: 30 mil tem que morrer. E agora, chegamos a mais de 300 mil mortos no Brasil. Então tem que se levar esse fascista nazista a sério. Porque o que ele disse foi 30 mil. E está passando mais de 300 mil mortos. Está se passando mais de 300 mil mortos. Então, não podemos pensar, e amanhã vai ser 400, porque já está em 400 mil mortos. Porque os dados não são corretos. Não estamos recebendo esses dados corretos. Há manipulações nesses dados. Há manipulações, como a manipulação, como ele está soltando mensagem, dizendo que 30% da população brasileira já foi vacinada. Mentira! Está faltando vacina. Está faltando vacina. A gente tem que ver que lá em São Paulo tem o outro genocida fascista, que é o Dória. O Dória e Bolsonaro é a mesma coisa. O Dória e o Bolsonaro é a mesma coisa. Eles só estão fazendo o jogo de política. Só. Eles não estão interessados em quem está morrendo. Eles estão fazendo um jogo de política. De quantas se vão vacinar ou não vão. Isso é um problema. Só que ele dá entrevista e diz que estão vacinando. Essa que é a história. E está vacinando. Então temos que ficar atento. Fora Bolsonaro. Fora Mourão. Fora Bolsonaro. Fora todos os golpistas. Fora todos os torturadores de 1964. Queremos uma resposta. Nós queremos uma resposta. E nós queremos uma punição. Nós queremos justiça dentro do Brasil. Nós não podemos ver que aqueles militares que estão no poder, atualmente que estão no poder, usando as suas gravatas, são os mesmos de 1964. São os mesmos de 1964. Assassinos. São todos assassinos. São todos fascistas. O Brasil não precisa continuar assim. Nós não podemos, nós temos tudo no Brasil. Não podemos. Quem estiver no Brasil não sai, não deixa o Brasil com medo. Deixa ele ameaçar. Agora tem outro companheiro ativista lá no Rio de Janeiro que foi perseguido, que foi preso. Tudo isso por quê? Não se pode ir para a rua para falar a verdade. Temos sim que falar a verdade. Temos que convocar o povo. Temos que conscientizar o povo. O povo, aquele povão que vai se acordar no outro dia e não tem comida na casa. Aquele povo que está sem nada dentro de casa. Porque é um direito dele distribuir a renda emergencial. O que ele quer? O que ele quer é que essa explosão social, ela realmente vá avante. Para quê? Porque ele quer. Claro que isso vai acontecer. Sem emprego, o povo com fome, isso vai chegar a esse ponto de uma exclusão social. Então, para ele, é uma maneira dele botar a galera dele, os abustres dele, os abustres do poder na rua, que são as Forças Armadas. Como está acontecendo agora no Rio de Janeiro. Eles estão comprando carros ao Israel e botando na rua. Para que isso? Ele já está preparando. Ele está preparando um golpe. Eles estão preparando a sociedade brasileira para amedrontar. Está entendendo? Isso aí ele já está distribuindo em todas as cidades, em todos os estados já. Eu não sei no Nordeste quantas, mas eles já estão distribuindo. Porque o Rio de Janeiro e São Paulo, eu tenho informação. E isso é simplesmente uma preparação. É uma preparação porque ele está vendo o que aconteceu no Paraguai. É uma preparação, sim. O que ele está vendo lá no Paraguai, eles estão já fazendo essas ameaças para o povo não fazer nada. Mas não pode. Vai morrer sempre. Não precisa ter medo. O brasileiro não tem mais nada que perder. O brasileiro não tem mais nada que perder. Foi tirado tudo do brasileiro. Foi tirado os direitos do brasileiro. Foi tirado os direitos dos trabalhadores. O brasileiro não tem mais nada. O brasileiro está vivendo um processo de retrocesso da escravatura.
E não podemos mais. O brasileiro tem que pensar. Se ficar em casa, morre. Se sair, morre. Então vamos morrer todos juntos, mas lutando. Não vamos permitir mais que eles derramem nosso sangue na rua. Dessa vez vão ficar todos juntos, porque se ele assassinar todo mundo na rua, então vamos para todo mundo para um buraco. Mas pelo menos ficaríamos felizes e orgulhosos. Não podemos mais permitir que esse medo nos domine. Até quando? Até quando o medo? Não precisa ter medo. Perdeu tudo. O brasileiro perdeu tudo. Está perdendo a sua soberania. O brasileiro está perdendo a sua soberania. Não está perdendo, já perdeu muita coisa. Já perdeu, não há respeito. Não há respeito para o povo brasileiro. Eu tenho a impressão até que o Brasil é de Bolsonaro para os milicianos. É a impressão que eu tenho. O Brasil é para Bolsonaro, a sua família criminosa, um bando de filhos delinquentes na família. Então eu tenho a ligeira impressão, quando se fala em Brasil agora, o Brasil é Bolsonaro e os delinquentes dos seus filhos, e mais aquela gandaia genocida, fascista, puxa-sacos que estão lá no poder dele. Que todos têm que dizer o que ele diz. Não se pode ir ao contrário do que ele fala. Tem que fazer tudo. E tem mais. Quem é um ministro de Bolsonaro? Quem trabalha com Bolsonaro, então é a mesma coisa. Pensa como ele. Para mim não tem valor. O ministro que está a serviço de Bolsonaro, para mim ele não tem valor. Ele também é um genocida. Ele está apoiando esse genocídio, ele está em silêncio. E quem está em silêncio também é culpado. Quem está em silêncio também deve ser punido. Porque não tem mais do que ruim na vida, é o silêncio. Mesmo que não diga nada, mas ele é o culpado sim. Eles são um genocida. Então, vamos sempre chamar os companheiros. Eu só quero que vocês avancemos nessa luta. Avancemos nessa luta, porque agora, quando a gente vê que o fascismo no Brasil, ele está se aprofundando cada vez mais. O fascismo no Brasil, ele está indo em uma direção muito acelerada. Muito acelerada. Entendeu? Ele já mostrou vários sinais. E a gente tem que levar isso a sério. Não podemos mais dizer, não, ele não vai fazer nada. Não podemos mais pensar isso. A gente tem que levar até a experiência do passado, dos nossos pais, que nos contaram. Do meu pai, que foi torturado também no golpe militar. Então a gente tem que levar isso a sério. Nós não podemos mais dizer que ele está perdendo. Ele está perdendo lá, ele está perdendo um apoio. Não podemos isso, ele tem a burguesia. Ele tem a burguesia. O que a burguesia interessa só é o capitalismo. Só o que interessa para a burguesia só é o capitalismo. E na hora, quando eles não tiverem mais para salvar, então a burguesia diz, aplica essa ditadura oficial aqui dentro. Que foi assim que elas sempre fizeram. Foi sempre assim. Até agora, a ditadura ela está disfarçada. Ela está disfarçada. Mas se formos observar profundamente, é uma ditadura. É uma ditadura. Porque tudo está sendo controlado. De uma maneira ou de outra, é uma ditadura. Eu me lembro muito bem, quando eu estava na universidade, era o tempo da ditadura. Então, a gente via como era o processo. Então agora não está sendo diferente. Está muito clara que isso está se encaminhando realmente numa ditadura disfarçada. Por que ele não diz também, fala diretamente sobre essa ditadura? Ele só faz dizer que quer aplicar o regime ditatorial. Ele diz que tem uma BIC, então ele pode escrever ali a ditadura, né? O seu regime autoritário. Agora, por que ele não fala? Devido aos investidores que estão dentro do Brasil, que ainda tem investidores que estão dentro do Brasil, internacional, que não aceitam. Então é por isso que
eles estão silenciando. É por isso que eles estão silenciando sobre isso. Então eles querem manter o povo sempre assim, nessa ameaça, não se dizer na rua que ele é um genocida, porque ele é um genocida, e o Brasil tem que dizer todos os dias, na rua, Bolsonaro é um fascista e genocida, ele é o culpado, ele tem que haver uma punição para essa política da morte. Não podemos deixar Bolsonaro impune. Os outros têm que ser punidos, claro, mas o Bolsonaro é o chefe, é o protagonista nessa história, é o protagonista nessa história. Não vamos deixar que esse sujeito fascista, genocida, miliciano, permaneça sempre sem punição. Temos que agitar no Brasil. Já que o Rodrigo Maia, escondeu todos os processos e não deu o impeachment para ele, que não ia existir esse impeachment. Então temos que exigir agora na rua. Nós queremos cassação dessa chapa, porque o Bolsonaro é um governo ilegítimo. O Bolsonaro é um governo ilegítimo, que conseguiu ganhar as eleições sendo manipulado através do fascista, ladrão, o Sérgio Moro. Essa que é a história. É por isso que Bolsonaro está lá. E com o objetivo de entregar a Petrobras para o imperialismo americano. Para entregar a nossa soberania ao imperialismo. Esse foi o objetivo. Então, o que queremos mais? O que é que o povo está querendo mais? O que é que o povo brasileiro está querendo mais? Não existe mais carnaval no Brasil não, minha gente. Tem que esquecer isso. Carnaval é uma fantasia. Tem que esquecer isso, tem que esquecer do futebol. Agora a gente tem que ir para a luta. O Brasil está em guerra. E sim, essa guerra está utilizando a pandemia como uma arma. Essa é que é a história. Ele está utilizando a pandemia como uma arma. Uma arma que ele sabe que quer mantê-lo no poder por muito tempo. Mas ele só consegue ficar no poder se o povo for para a rua. E o povo não foi para a rua para derrubar a nossa presidente. O povo não foi para a rua. Aquele povão que apoiou o golpe de 2016, não foram para a rua. Então, o nosso povão, o povão da periferia, todos eles têm que ir para a rua. Porque vocês vão morrer. Essa é que é a história. Não tem água. Como é que vai se lavar as mãos? É um governo assassino. Não tem água. Privatizaram tudo. Estão privatizando tudo. Então, por que ficar dentro de casa? Vai para a rua. Se engane com o pessoal. Quem é do Rio de Janeiro, apoie lá o André Constantino. Entendeu? Se agromere com eles e vamos lutar. Não podemos ficar dando oportunidade para eles, não. Porque a extrema-direita está muito forte dentro do Brasil. A extrema-direita, ela não está só. A extrema-direita, ela também está com a direita. Infelizmente, os partidos políticos da esquerda, pode-se dizer, eles estão adormecidos nos braços da direita. Eles estão adormecidos nos braços da direita. Porque é um dever moral da esquerda brasileira convocar o povo para a rua e acabar com essa conversa que porque está com a pandemia. Não, tem que ir para a rua, como eu disse. Ninguém sabe quando vai terminar essa pandemia, porque se esperar quando essa pandemia terminar, então acabou-se. É tarde demais. É tarde demais, porque eles estão se preparando com os camburões deles na rua. E depois, no momento, a tortura é o povo estar com fome, não ter comida, não ter dinheiro para comprar, porque não pode trabalhar por causa da pandemia. São aquelas pessoas informais que trabalham informais, que deveriam haver esse auxílio emergencial, porque não é esmola, é um direito do brasileiro. É um direito do brasileiro. E não agora fazer essa humilhação
para uma família que tem mais de 5 filhos, agora ele quer dar R$150, R$200, fica com essa brincadeira. Que história é essa? Por que ele não faz essa brincadeira quando ele foi comprar as merdas do leite de moça dele que foi comprar? Do arrombo que ele fez para comprar o uísque? É um desgoverno vergonhoso, é um desgoverno escancarado. Mas ele está escancarado porque o povo ainda não se revoltou. E eu espero que o povo brasileiro acorde antes que seja tarde. E tenha como exemplo o Paraguai. Porque eles são os abutres do poder, eles são os ratos do poder. O que eles querem é isso. Simplesmente isso. Sugar, 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 até o brasileiro dizer, não aguento mais. E morrer. Então eles têm que dizer assim, não fui eu que matei, dessa vez não houve tortura, estou com as mãos limpas. Mas eles não estão com as mãos limpas, eles estão com as mãos sujas, que eles são os nazistas lá dentro do Brasil. Eles são responsáveis por essa matança dentro do Brasil, eles são responsáveis por essa política da morte. E essa omissão desse ministro da saúde, o Queiroga, é uma vergonha. Você que é nordestino, se vendendo para Bolsonaro por 15 mil ou 20 mil para um salário, deveria se envergonhar do que você diz, que vai fazer o que Bolsonaro diz. Ora, quem é o médico dessa história? Quem é o ministro da saúde? Não vi você dizer, Queiroga, que você também não vai ter parte nessa história. Claro que sim, você entrou agora, mas você é um apoiador de Bolsonaro, você é apoiador da política genocida dele. E até hoje não vimos nenhum pronunciamento sobre esse tal ministro da Paraíba, o Queiroga. Até agora ele não fala nem sobre a vacina, esse negacionismo, ele não fala nem sobre a vacina. O que a gente está vendo dentro do Brasil são os empresários que estão saindo do Brasil para Cuba ou outros países para tomarem a vacina. Mas me diga, um trabalhador que ganha 2 salários mínimos ou 1 salário mínimo, como é que ele vai ter condições de ir para o exterior para tomar uma vacina? Como é que ele vai ter condições de comprar uma passagem para ir para Cuba, para tomar uma vacina? Claro que não pode. 2 salários mínimos para sustentar 3 filhos. E aqueles que estão sem trabalho, que o Bolsonaro nega essa ajuda emergencial, aí que não pode. Quer dizer, está sendo uma política que eles estão condenados à morte. Essa é a tese da elite do atraso. Eles estão condenados à morte. Por mais que eles queiram, eles têm que botar na cabeça agora o povo da favela, o povo da periferia, os indígenas. Tem que ir tudo para a rua. Temos que ir para a rua porque estamos numa guerra. O Brasil está dentro de uma guerra. O Brasil está vivendo um terrorismo dentro do Brasil. E o terrorismo começou com Bolsonaro e termina com ele. O terrorismo é Bolsonaro, que está amedrontando as aldeias indígenas. Quantas indígenas estão sendo com repressão dentro das suas aldeias? Quantas indígenas que estão perdendo suas vidas porque Bolsonaro permitiu que o seu povo, os latifundiários, os grileiros, entre dentro das territórios indígenas? Então, só existe um Brasil, só existe um povo. Tem todo mundo que tem que se unir agora, tem que se botar na cabeça, estamos numa guerra dentro do Brasil. É uma guerra híbrida, sem armas. Eles estão fazendo isso. E tem mais, ele está apoiando agora o armamento. Mas quem vai comprar uma arma? Uma pessoa, como eu já disse, uma pessoa que ganha 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, não vai comprar uma arma. Ele está simplesmente colocando as armas nas mãos do latifundiário. Eles que estão. Do pessoal que está ganhando dinheiro, o agrotóxico, é que estão com as armas. Temos que ter consciência disso. Estamos numa guerra.
Abaixo essa ditadura, abaixo a ditadura de ontem e abaixo a ditadura de hoje. Não concordamos com isso, não aceitamos isso. E hoje, 31 de março, não é dia para se comemorar. É um dia para a gente refletir, é um dia para a gente cobrar, é um dia para a gente ir para as manifestações. Quem está no Brasil, vão às manifestações. Está o Brasil todo está manifestando hoje. Então, por favor, vão às manifestações. Nós precisamos do povo na rua. Se o povo for na rua, a gente derruba o fascismo. Se o povo for para a rua, a gente derruba o Bolsonaro. Mas isso a gente precisa dessa união agora. Não adianta. Não adianta dizer se eu não gosto disso, se eu não gosto daquilo. Se eu não gosto disso, nem gosto daquilo. Se eu não gosto daquele parlamentar. Não está em questão isso agora. Não está em questão agora. E tem mais. O presidente, o Lula, o líder, é o único que pode ganhar nas urnas contra o Bolsonaro. Quem não gosta do Lula, que vá pra puta que o pariu. Eu tenho que dizer agora isso. Entendeu? Porque o Lula é o único que tem toda a bagagem. Ele é um líder. Ele é um líder. Tá entendendo? Ele é um líder. E não, vamos ser contra essa frente ampla. Vamos ser contra essa frente ampla. É uma casca de banana. Eles querem tirar Lula da jogada. Para fora. Não aceite esta frente ampla. São fascistas e golpistas. Que fazer frente ampla com golpistas? Eles foram mesmo responsáveis pelo golpe de 2016. São os golpistas de 2016 que estão fazendo essa frente ampla. Nada de fazer frente ampla. Nada de fazer frente ampla. É Lula presidente para 2022. Mas para isso temos que lutar também. Porque Lula não tem os seus direitos políticos total. E vai haver agora em abril, no dia 14, se eu não me engano, vai haver a plenária. Vai haver essa plenária. E que na verdade já tem que se anular todos os processos do Lula. Todos os processos do Lula. E direitos políticos para o Lula já. Direito político para o Lula já. O que é que eles estão esperando? O que é que a ditadura do STF está esperando? A Carmen Lúcia, no processo, ela diz deste paciente, deste processo. E por que ela não disse todos? Então temos que ficar muito atento agora em abril. E o povo tudo na rua. Porque queremos Lula como presidente para 2022. Claro que ele não vai resolver todo o problema. Claro que ele não vai resolver todo o problema. Mas uma coisa se garante. Se ele estivesse no governo ou em outra direção, eu tenho certeza que o Brasil não estava onde está e mais de 300 mil mortos. Claro. E outras coisas mais que a gente está vendo que eles estão entregando essa Petrobras e tudo que tem dentro do Brasil, que eles estão entregando. E só falando de leite moça e uísque, é o que a gente vê. A gente não escuta uma palavra desse ilegítimo, fascista, genocida presidente Jair Bolsonaro. É um ilegítimo, é um presidente ilegítimo, é um desgoverno, é um cara desclassificado. É um cara desclassificado, ele não tem nem como se dialogar com ele. O que ele diz só ele é um debilóide. O que ele diz é falar só em ditatorial. Eu tenho a minha caneta Bic. Então, ele quer manter o povo sempre nessa conversa. E não podemos mais, não leva esse cara a sério. A gente tem que agir. Não escuta mais o que aquele cara diz. Temos que agir. Porque se todos pensarem assim e ter um pouco de consciência, conseguimos derrubar este governo fascista, genocida e miliciano. Porque ele tem um apoio da milícia. O que ele está agora contando é se perder a metade dos militares, se não quiserem mais apoiar, né?
Então ele tem o apoio dos milicianos, né? A gente vê o que foi que aconteceu na Bahia, do motim na Bahia. Quem estava dentro? A terrorista, tem que dizer que ela é uma terrorista. A deputada lá da... Como se chama o nome dessa mulher? Sim, Kiss, né? É uma terrorista. É uma terrorista. Infiltrada lá, mandando lá o povo lá para fazer aquele motim na Bahia. E o filho do Bolsonaro defendendo. Quem é ele também? Quem é ele? Ele é igual ao Bolsonaro. Fascista. Com fascista a gente não se discute. Com fascista a gente age. E temos que pedir isso também. Pedimos punição também para essa deputada, a terrorista. Tem que chamar ela uma terrorista, uma bolsominho. Se ficarmos calados, então o silêncio vai ser muito maior. Então eles vão fazer o que eles querem. A gente está vendo o que eles estão fazendo. E isso vai acontecer em todos os estados. Eles vão querer comandar em todos os estados, porque eles sabem que no Nordeste é o Nordeste onde está a pressão em cima dele. Ele sabe que o Nordeste não quer abrir para ele, não quer abrir as portas. E eu tenho certeza que o Brasil não vai abrir. E eu tenho orgulho, tenho muito orgulho de ser nordestina, de ter vindo de Pernambuco. Eu tenho muito orgulho. E por esse orgulho eu peço a outros brasileiros do Sul, do Norte, de onde estiver, Rio de Janeiro, que se conscientize disso, que vão para a rua. E não leva a sério o que esse homem está dizendo. Não leva a sério o que a TV Globo está dizendo. Porque a Globo, ela manipulou até hoje. Foi ela que manipulou. Foi ela que ela teve culpa no golpe de 64. A TV Globo. E isso, ela já está acostumada, porque o golpe dentro do Brasil parece até que é moda. Parece até que é moda. Já houve vários golpes dentro do Brasil, né? Então é moda. Mas o golpe de 1964, 31 de março de 1964, o golpe militar, nenhum brasileiro deve esquecer. Nenhum brasileiro deve esquecer. Nenhum brasileiro deve esquecer. Porque foi anos de amargos dentro do Brasil. Foi anos obscenos dentro do Brasil. A repressão foi grande. A repressão foi grande. E não podemos agora abraçar o braço e dizer que esse é o Messias. Ele não é o Messias. Os evangélicos que estão apoiando Bolsonaro, eles têm que ter mais consciência. Porque o que os pastores querem da igreja é só aquele dízima. Não é mais nada. Porque eles estão usando o Deus na história. Onde já se viu usar Deus? Na política. Na política não se usa Deus. Essa é que é a história. Aonde está Deus dentro dessa política? O Bolsonaro não é Messias. O Bolsonaro é um delinquente. Sempre foi um delinquente. E tem um apoio da milícia. E toda a família dele são delinquentes. E ele não achou pouco, e agora ele se escalou. Ele é um genocida. Ele é um genocida. E eu espero que um dia o Tribunal Internacional Penal, eu repito, que olhe todos os processos, que acate e leve a julgamento e condene o Bolsonaro. E condene o Bolsonaro. O que Bolsonaro faz quando vai para a ONU, o que é que ele diz? Ele fala pelo online e só contando mentiras. Não se deve acreditar nesse homem. É um fascista. Não se deve acreditar nada do que ele diz. É até vergonhoso quando eu escuto que alguém diz: oh, o presidente, ele não é presidente. É um desgoverno dentro do Brasil. Ele é um governo ilegítimo. Ele é um governo ilegítimo. Eu não conheço esse governo. É um governo é um desgoverno, é um fascista, um genocida, um delinquente, um miliciano. Então, para ele, não se tem palavras. E aqueles que o apoiaram são igual a ele.
Ele ainda está com apoio desse gado e não vai perder, porque são pessoas que estão falando a mesma linguagem dele. São as mesmas pessoas que estão falando a mesma linguagem dele e não querem ser responsável. Porque agora Bolsonaro ele quer colocar o seguinte, ele quer colocar que quis fazer alguma coisa, entra com um pedido do Supremo Tribunal e dizer que os governadores não estão deixando ele fazer nada. É isso que ele quer, não é outra coisa. Só é isso que ele quer mostrar que ele vai fazer alguma coisa, está fazendo alguma coisa, mas ninguém deixa. Os governadores do Nordeste não estão deixando ele fazer nada. Como? Ele nunca quis nada, ele se omitiu. Ele disse que tinha que morrer mesmo. O que é que ele diz quando morre? Quando ele diz que tem mais de 100 mil mortos, o que foi que ele disse? É sempre ele está dizendo outras coisas que eu não vou repetir, porque o meu estômago não aguenta repetir esse palavreado desse sujeito. É muito, para mim é muito, porque ele não tem nível. Ele não tem nível. É um genocida que nem uma palavra tem a capacidade de se dirigir ao povo brasileiro. O que ele faz é o quê? Para ir para um churrasco, enquanto mais de 100 mil pessoas morreram. Para ir não interessa. O que Bolsonaro diz não interessa, porque ele não é o nosso presidente. Ele é um presidente ilegítimo, um miliciano. Não. Fora. Agora você vai falar. Agora vai falar uma amiga. E a... Vou falar em alemão. Quer que eu fale? Sim, peraí. Ele pediu que eu falasse em alemão. Momentito.